Saiu no calar da noite a notícia mais aguardada no Flamengo. Tem reforço confirmado. Flamengo começa a preparação para enfrentar o Deportivo Táchira na Venezuela pelo primeiro jogo da Libertadores. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like, se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai começar a Libertadores aí engrenado. Se você põe fé, comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos, meus amigos. Vou deixar um link na primeira descrição aí. Você vai clicar e vai comprar hoje a sua camisa do Flamengo. Você que é flamenguista de verdade, tem que ter o seu manto sagrado, não é mesmo? Então, clica no primeiro link aí e compre hoje com desconto. E vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo ontem contra o Internacional. O jogo aconteceu aí no Maracanã, primeiro jogo do Flamengo. O Flamengo consegue um empate que não é de tudo ruim. A gente queria vitória, mas um empate contra o Internacional, que é um dos times que vai brigar aí pelo Brasileirão. Então o Flamengo consegue um belo empate. Poderia ter sido uma partida melhor, com o Flamengo perdeu chances claras ali, principalmente o Juninho. Poderíamos aí ter ganhado, mas ficamos no 1-1. Uma falha ali, né? Um erro ali do Luiz Araújo, contra-ataque do Internacional e gol deles. Um apagão. Depois, no segundo tempo, conseguimos fazer um gol ali, uma sorte do Léo Pereira. Depois, quem não teve sorte foi o Juninho. Mas 1-1 de tudo não tá ruim não. Eu queria 2-0, cheguei a cravar 2-0 ontem aqui, mas 1-1, esse é o resultado. E tá aí, né, confirmado. O Flamengo teve aí em campo, né, uma bela equipe. O Wesley jogou bem, Léo Ortiz jogou bem, Léo Pereira foi um dos melhores da partida. Saiu lesionado, preocupa para quinta-feira. Tivemos aí também Alexandre, fez uma partida boa. De La Cruz fez uma das suas melhores partidas no ano, tá voltando a jogar, isso é bom. Aí a gente teve mais à frente ali Michael, que não teve muito bem. Teve o Luiz Araújo também, que não teve muito bem. O Juninho estava com bastante raça, mas perdeu o gol, saiu um pouco vaiado de campo. Bruno Henrique foi um dos mais dedicados, mas também não conseguiu fazer muita coisa. Os jogadores que entraram aí deu uma melhorada na situação, mas mesmo assim ainda não conseguimos reverter o placar, né? Um destaque aí pro Wallace Young, que parece que vai ser um centroavante e tanto. Entrou muito bem, teve duas finalizações importantes, muita movimentação, mesmo assim ficamos no 1-1. Mas segue o jogo, quinta-feira tem Libertadores, estreia do Flamengo. O Flamengo estreou ontem no Brasileirão contra o Internacional, campeão gaúcho. Agora vai enfrentar na quinta-feira pela estreia da Libertadores. O Flamengo vai estar estreando. Já na quarta-feira já tem outros jogos, então o Flamengo que vai estar meio atrasado aí na quinta-feira. Jogo esse que acontece na Venezuela por volta de 21h30. Deve ser transmitido aí pela Premier, Sport TV, alguns canais do YouTube sem imagem. E lembrando que na Flamengo TV, antigo Flá TV, vai passar o jogo com imagem só para o exterior, sem imagem no Brasil. Então muita opção aí para assistir, para não perder nenhum detalhe do nosso Mengão. Mas esse jogo aí já começa a preocupar o Felipe Luiz. Por quê? Porque Léo Ortiz, Léo Pereira, saiu mancando, saiu do estádio ali, uma situação meio melancólica, sentiu muita dor depois do encontrão lá. E com isso, cresceu uma dúvida, ele vai passar por exame só amanhã, mas já começou o tratamento ali com gelo. Então, vamos aguardar ver o que dá. Pode ser só uma trombada e ele pode estar 100% para o jogo de quinta-feira. Ele que jogou muita bola ontem, diga-se de passagem aí. Mas, para esse próximo jogo aí, já tem reforço confirmado, que deve ser a volta do Danilo. Danilo deve estar apto, porque a lesão dele era muito pequena, tempo de recuperação já tinha até passado. Aí quando ele estava praticamente recuperado, sentiu novas dores, foi poupado esse jogo, deve voltar no próximo jogo. E tem a volta do Gerson também, que é importantíssimo. E o Plata possivelmente vai ser titular, porque nesse jogo não foi, que estava cansado, veio da seleção do Equador. Muito cansado, foi bastante utilizado, já estava com desgaste físico, foi poupado, entrou no segundo tempo, entrou bem. Então tem tudo isso aí para acontecer na quinta-feira. O Flamengo já iniciou a preparação, não vai ter folga, só vai folgar depois do jogo contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Então um jogo aí que todo mundo fica ligado, vamos acompanhar, porque as novidades estão chegando. E sobre o jogo de ontem, tivemos aí as falas do nosso técnico, que na entrevista coletiva foi muito questionado. Ele explicou a situação, né?
Primeiro o Felipe Luiz falou ali, né, sobre a pergunta que fizeram sobre a seleção. E ele deu a seguinte resposta, né? Abre aspas aí. Minha semana foi o Internacional, totalmente estudando, analisando, treinando. Assisti ao jogo da seleção, fiquei muito triste pelo Dorival Júnior, que é um grande amigo. Tenho um respeito muito grande por ele, me ajudou muito, desejo sucesso e em breve estejamos aí nos enfrentando novamente no campo. Assim sendo, vocês me conhecem, tenho um contrato com o Flamengo. A única coisa que eu penso é Libertadores e Deportivo Táchira, lá na Venezuela, disse o Felipe Luiz aí, fecha aspas. Então é o seguinte, muita gente com medo dele largar o Flamengo para ir para a seleção, mas ele não tem esses planos. O plano dele primeiro é conquistar tudo que for possível no Flamengo. Aí depois, quem sabe, ir para a Europa. Aí depois da Europa vir para a seleção. Se ele sai agora do Flamengo e vai para a seleção e não dá certo, ele já queima sua carreira logo de cara. E tá difícil de consertar as coisas na seleção. Para consertar as coisas na seleção, precisa de um técnico mais experiente. E a seleção já está aí, a CBF já está negociando com o JJ. A CBF está quase certo que vai contratar o JJ, já se propôs a pagar a multa dele lá no Al Hilal, que são de 5 milhões de euros. A CBF vai pagar a multa, vai pagar um baita salário ele, para que ele possa ser o novo treinador da seleção brasileira. E ele já confidenciou ao Vene Casagrande, jornalista setorista do Flamengo, a seguinte informação, que ele, caso venha para a seleção brasileira, ele não tem problema nenhum com o Neymar. Se o Neymar estiver bem, ele vai pôr para jogar. Lá no Al Hilal que não tinha condição. E isso, ponto. Mas se o Neymar estiver bem, então não há problemas entre Neymar e Jorge Jesus, nem Jorge Jesus e Neymar. Segue o jogo aí. E nas continuidades, tivemos aí também a notícia mais esperada do ano, que foi a pergunta feita pelo Felipe Luiz, o seguinte: e o Pedro? Pedro volta quando? Então, a notícia que abala a madrugada, aí, que saiu durante a madrugada, que foi a coletiva na madrugada, é o retorno do Pedro. O que o Felipe Luiz disse sobre o retorno do Pedro? Vamos falar aí. Ele disse assim, abre aspas, se encontramos com o Pedro em abril, se nada acontecer fora do previsto, ele estará em breve, já está em fase final de recuperação e esperamos tê-lo em campo ainda em abril, disse Felipe Luiz, em coletiva de imprensa no Maracanã. O centroavante trata de grave lesão no joelho e faz atividades no gramado e no ninho do urubu. O que acontece com o Pedro? Felipe Luiz deixou claro, é um baita reforço. Pedro é o reforço que eu falei logo no início do vídeo. É um baita reforço. O Pedro já está liberado pelo departamento médico. Pelo departamento médico já acabou. Ele não tem mais nada com o departamento médico há 15 dias. Já começou a fazer os trabalhos de transição. Já está treinando com bola. Treina por um certo tempo com a equipe. Isso mesmo, ele entra, treina ali 20, 30 minutos no máximo. Por que ele ainda não está sendo utilizado? Porque, gente, o nosso corpo se adapta a qualquer solo. Como ele não estava, já aí pelo menos 6 meses, que ele não tinha contato direto com o solo do gramado, o corpo dele está adaptado ao concreto, ao chão, ao piso. E agora ele faz esse trabalho de recuperação, de readaptação. Ele está fazendo treinamento com bola, começou de novo, coisa e tal, então o corpo dele está readaptando. Por isso, o Felipe Luiz ainda não está utilizando o Pedro. Deve utilizar no final de abril. Então já tem data para o Pedro voltar aos campos aí, final de abril. Ele já está 100%, a lesão já está até cicatrizada. Agora é só esse trabalho de recuperação física e de readaptação física, que leva um tempo também. E é importantíssimo. Depois que o corpo se adapta novamente ao gramado, aí o jogador começa a se sentir bem e começa a poder ser utilizado. Então, o motivo de não estar utilizando o Pedro ainda é a readaptação física dele ao gramado. E o outro detalhe aí, o jogador não está se sentindo bem ainda para voltar, precisa dele pegar confiança. Ele vai pegar confiança nesses treinos. Então ele está treinando normalmente, já junto com a equipe, fica ali boa parte do período, não fica o tempo todo, a maior parte ele passa na academia, mas em breve o Pedro estará de volta. Então uma baita notícia, a notícia que abalou a madrugada aí. Então segue o baile aí. E outra informação aqui, Léo Ortiz, durante a saída lá na zona mista, ele foi perguntado sobre a situação do Léo Pereira e ele atualizou a situação do Léo Pereira aí. Zagueiro comenta sobre a lesão de Léo Pereira e diz que espera que não seja nada grave com o camisa 4 do Flamengo. Aí, abre aspas, Léo Ortiz disse, foi uma pancada muito forte. Quando você
vai marcar e bate na parte interna do joelho, incomoda bastante. Espero que não seja nada grave, pois precisamos muito dele também, disse o defensor. Hoje, a dupla titular, os dois, a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, inclusive, né, Danilo pode estar voltando para o jogo, será um reforço aí, ainda vai se confirmar, porque ele chegou no Flamengo sem lesão, já teve uma lesão, estava quase recuperado da lesão. Aí sentiu novamente, teve que ficar afastado desse jogo. No próximo jogo deve estar apto, mas mais tardar, no outro final de semana, ele deve jogar pelo Flamengo. Então a situação é essa, o Flamengo vive aí com o departamento médico cheio, estão estudando para ver o que acontece, até o presente momento não sabe por que dá tanta lesão assim. Felipe Luiz ontem tentou explicar também na coletiva ali, disse que o esquema tático dele é muito agudo, que o time faz uma marcação, uma pressão alta, que isso aí acaba causando desgaste e potencializando para lesões, mas é o estilo dele, que tem que ter um elenco mais longo para poder estar sempre revezando. Essa é a informação aí. E o Flamengo pretende usar um time na Libertadores e outro time no Brasileirão. No Brasileirão o principal e na Libertadores um time mais misto. Na Copa do Brasil o que sobrar é que vai jogar. Então a prioridade aí é o Brasileirão. Eu acredito que a prioridade é o Super Mundial por causa do valor financeiro e pelos que eles estão fazendo aí. E o Flamengo pretende fazer contratações. Nesse momento aí já analisou Anderson Pereira, Matheus Pereira do Cruzeiro e também o próprio Thiago Almada, que era do Botafogo. Mas todos são jogadores caros, com salário alto. E o Flamengo aguarda aí para ver quando a janela abrir, poder contratar para o Super Mundial, quem realmente vai chegar. Sobre o Jorginho, a atualização que a gente tem é que a data é no dia 15 de abril, que vai ter novidades aí. Até então está tudo parado, mas avançou quando ele veio para o Brasil e agora parou. A informação é essa. E segue o baile aí, Felipe. Em 2025, a era Felipe tem 84% de aproveitamento. 10 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. 26 gols pró e 4 contra. Então, Felipe Luiz tem um retrospecto muito bom desde o ano passado. Esse ano continua sem perder. E isso é importantíssimo. Diz aí o que você achou dessa partida. Deixa o seu like, se inscreva. Aqui é Mais Flamengo, abençoado Flá, tamo junto, valeu amigos.